Vamos estender as suas mãos para cá, para a gente estar orando pela palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que tu venhas usar a vida do Luiz com autoridade, Senhor. Que tu venha, Senhor, manifestar a tua graça, Senhor, o teu cuidado, Senhor. Que seja uma palavra direcionada aos nossos corações para essa noite. Que haja, Senhor, uma transformação de mente, Senhor, a partir dessa palavra, Senhor. Que possamos estar sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que Tu desejas transmitir nessa noite, Pai. Tenha liberdade através da vida do Luiz. Usa ele, Senhor, com sabedoria, Senhor. E que todos aqui possam ter entendimento da palavra. E, além disso, a aplicação da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Para muito alto, não. Não, tá bom. O aparelho hoje não está muito bom. Enfim. Gente, bem-vindos nossos visitantes. Pessoal, são os pais do Jean, esposo da Aline. Bem-vindo a nossa visitante também. É bom ter vocês aqui. Essa semana, vou agora fazer um relato do porquê da palavra de hoje. Essa semana, aliás, essa semana não, uns 15, 20 dias talvez para cá, tem acontecido uma série de coisas. Uma opção de coisa ruim, na verdade. Comigo, na minha casa, enfim. De queimar a geladeira, estragar 2 carros, aí um dos carros de tirar da oficina e fundiu o motor 3, 4 dias depois. Coisa assim sem explicação total. No meio desse caos, quando estragou um dos carros, eu tive uma briga com o meu filho, falei uma opção de besteira para ele. Um monte. Leoni presenciou. Teve a infelicidade de presenciar. Depois liguei e mandei uma mensagem para ele pedindo perdão dele ter visto aquilo. Falei com meu filho, obviamente, pedi perdão para ele também. Passados uns dias, eu, em virtude de algumas coisas, tive uma briga com a minha esposa. Falei também uma série de besteiras. Quando eu falo que eu falei besteira, eu não xingo a minha esposa e não briga de sair no suco, não é nada disso. Tá? Depois de 27 anos juntos, a gente aprendeu a brigar. Mas foram ditas muitas coisas, e coisas duras. Enfim, uma série de situações foram acontecendo, de problemas, e eu, como qualquer ser humano normal, comecei a me questionar de várias coisas. Do porquê disso. E fui orar. Ontem, quando eu fui preparar a palavra, eu ia sair para trabalhar, eu falei, quer saber, eu não vou trabalhar. Eu entrei no carro, daí eu comecei a orar, eu voltei para casa, falei, eu vou pensar na palavra. E aí veio o meu primeiro puxão de orelha. Quando a gente está passando por muitas lutas, muitas dificuldades, que a gente vai dizer que são provações, a Bíblia diz que Deus nos prova. Ele não nos tenta, Ele nos prova. E essas lutas que a gente passa no nosso dia a dia nada mais são do que provações, para ver de que maneira nós passamos por essas situações. Paralelo a isso, e essas são as minhas dores pessoais, paralelo a isso, foi uma semana, uns 15 dias para cá, tem um pregador chamado Miguel. É um moleque, deve ter uns 14 anos. Que acredito que uns 14, 15 anos, é um moleque novo ainda. O menino é pregador, ele não é um pastor. Enfim, hoje está na moda potencializar algumas características pessoais e transformar essas pessoas em prodígios. E a gente esquece de uma coisa muito séria. Jesus também foi criança. E Jesus ia ao templo, ele também falava, mas ele ouvia também. E Jesus esperou até os 30 anos para iniciar o ministério dele. Samuel esperou para iniciar o ministério dele. José esperou para virar governador. Todos têm um período de maturação. Todos têm um período de crescimento para atingirem uma maturidade. Por que eu estou falando de maturidade agora? E qual é a relação que esse menino tem com aquilo que eu vou falar? E com a minha situação? Por que descer a lenha nesse menino? Mas falaram de tudo. Ele mereceu?
Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que ele mereceu. Bastante. Muitas das críticas que esse menino recebeu, eu creio que foram justas as críticas. Eu não quero ferir a pessoa dele. Eu acho que é um menino, e como um menino, ele vai fazer uma opção de besteiras até que ele ganhe maturidade. E aí algumas pessoas começaram a questionar se ele, não, esse menino é bom. Eu assisti alguns podcasts falando em relação a esse tema, e eles diziam, não, mas o menino é cheio da unção, o menino é cheio do Espírito, o menino é cheio disso, cheio daquilo. E a gente esquece um pouco de associar o que biblicamente seria ser cheio do Espírito. E aí quando eu chego nesse ponto da maturidade, e eu questiono e trago o paralelo da história desse menino com as minhas lutas que eu estou vivendo, e creio que todos que estão aqui têm suas lutas, e eu estou falando de maturidade, uma coisa me chamou muita atenção, que foi quando começaram a questionar, porque ele é cheio do Espírito, então vale tudo. Porque ele é cheio do Espírito, então ele pode falar o que ele quiser. Porque ele é cheio de Espírito, ele pode fazer o que ele quiser. Até o The King, The Power, The God, não sei o quê, que virou tipo de chacota. Aí começou, aí ele falou em línguas, daí tem uma cena dele falando pocotó, pocoti, não sei o quê. Parece piada, mas foram coisas seríssimas, assim, que aconteceram em cultos com muitas pessoas, cultos lotados. E aí a gente começa a vulgarizar, a criar uma imagem distorcida daquilo que seria ser cheio do Espírito. E aí, pensando nisso tudo, quando eu fui para a minha oração, eu falei, Deus, a minha carne está gritando dentro de mim. A minha carne quer ir embora. A minha carne quer fugir. Eu não sei como que eu vou passar por essas coisas. Problemas assim que eu caíram de paraquedas no meu colo, entre outros que eu não vou relatar aqui, de eu olhar e dizer, cara, o que está acontecendo? Paralelo a isso, mais uma, eu vou contar rápido, eu fui conversar com um amigo e veio uma pessoa, e acabamos, entre aspas, aqui num atendimento com essa pessoa. Vocês terem ideia do grau que eu estava de saturação das situações acontecendo, eu falei coisas que eu jamais falaria para essa pessoa. Eu dei conselhos de uma forma que, com palavras que eu jamais usaria para uma pessoa num atendimento convencional, normal. Eu fui extremamente grosseiro nas palavras. Eu sempre digo assim, tudo que eu falei deveria ter sido dito, mas com palavras ponderadas. A gente de cabeça quente fala uma opção de coisa que a gente queria falar, porque está dentro da gente. A Bíblia diz que a gente fala porque o coração está cheio, porém a gente fala de maneira ponderada. Mas quando nós estamos muito à flor da pele, a gente solta de qualquer jeito e aquilo não é muito bem interpretado às vezes, né? Por que eu estou associando tudo isso? Para dizer assim que a nossa maturidade, que o nosso crescimento, ele vai vir cheio de turbulência. O que faz a gente crescer e amadurecer são as dificuldades que a vida apresenta para a gente. Ninguém cresce na facilidade, ninguém aprende com facilidade. A gente tem que tomar umas porradas de vez em quando para a gente acordar. E quando eu falo que a minha carne estava gritando muito, e que a minha vontade, em alguns momentos, meus pensamentos não eram bons, eram bem ruins, inclusive. A Bíblia diz que de tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém todas as coisas da vida. E quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que o nosso coração são os nossos pensamentos. A nossa vida é dirigida pelo que pensamos. E nós todos temos muita dificuldade de controlar os nossos pensamentos. E eu falei, gente, mas como que eu posso ter maturidade? Como que eu posso ser bom na hora que eu estou irado? Como que eu posso conversar com uma pessoa de maneira sadia se eu estou indignado e revoltado por dentro com tudo que está acontecendo comigo? Como que eu posso pôr Deus para fora numa hora que quem está precisando de Deus sou eu? Como que eu posso agir com amorosidade, benignidade, com bondade, com mansidão? Como eu posso ter domínio próprio das minhas falas e da minha mente no momento de ira? Como que eu faço isso? Tá, e o que tem a ver a história do Miguel? O menino também foi bombardeado, e eu confesso para vocês que quando eu vi aquela cena, eu também falei do menino.
no meu pensamento. Dizer que absurdo. Que absurdo. Eu conversava com o Victor. Pô, as pessoas estão falando isso, estão falando aquilo. Claro, a Bíblia vai dizer, no final de tudo, eles vão procurar pessoas para trazer comichões para os seus ouvidos. Eles vão buscar pregações que atendam aquilo que é o nosso ego, o nosso desejo, a nossa carne. E aí começa o conflito de tudo. Como eu disse, a minha carne gritava. A minha carne queria brigar. A minha carne queria ofender. A minha carne queria fugir. A minha carne queria ir embora. A minha carne não queria saber se era filho, se era esposa, se é, como muitos de vocês, se é o marido, se é a mãe, se é a sogra, se é o filho, se é o genro, se é o primo, se é o amigo do trabalho. Se não é, quando a nossa carne está revoltada e a gente vacila, ela toma conta das nossas atitudes. Acima de todo esse enredo que eu estou contando, no meio da minha oração, Deus me trouxe à memória, Paulo, abra um texto para mim, Victor, por favor, Romanos 12, eu só vou ler o versículo 1 e 2, para começar. Olha que interessante, olha o que Paulo vai dizer: portanto, irmãos, suplico-lhes que lhes entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Segura aí só um pouquinho. No Antigo Testamento, vocês conhecem, o povo, para se redimir das suas coisas, fazia um sacrifício. Vou fazer de forma bem simplória. Sacrificava um animal. Na Nova Aliança, Paulo vai quebrar um pouco disso e vai dizer: gente, o sacrifício que agrada a Deus é o seu sacrifício vivo, é o seu culto racional. Então é agora a gente entender que adorar a Deus é fazer um sacrifício vivo e santo que seja agradável para Ele. Vai para o próximo, por favor. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Não tem uma King James aí, Vitor? Essa é King James. Só que não, essa é NVT. não. Vê se tem uma King James que vai ficar aí. Volta lá para você ver no primeiro. Desculpa, gente, traduções, eu estou mais acostumado com a King James. Portanto, caros irmãos, revoltem-se pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, algumas traduções, nosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte: ei, está chateado, né? Você está bravo, Luiz? Estou. Está muito difícil, Luiz? Tá. Quer matar um, Luiz? Quer. Um não, um monte. Você acha que você está certo, Luiz? Acho. Eu estou irado, não quero saber quem está errado. Eu estou certo. Mas isso é o que o mundo diz. Porque o mundo, ele te molda para que você olhe sempre para você. O mundo, ele te traz uma ideia de que você precisa se satisfazer. Que as pessoas têm obrigações de atender aquilo que são os seus anseios. Que nada de errado pode acontecer com o mundo, afinal de contas, você é você. O seu carro não pode estragar, afinal de contas, você é você. A sua geladeira não pode queimar, afinal de contas, você é você. Que aconteça com os outros, mas nunca com você. E a gente precisa entender isso. Que o mundo, ele tem uma cultura egoísta, egocêntrica. Sempre a nossa carne vai pender para o nosso lado, a nosso favor, independente dos outros. Quando eu pensava em ir embora e sumir, eu digo: cara, quer saber, eu vou fugir desses problemas, eu me mudo, eu faço qualquer coisa e pronto, isso vai ser apagado. Vinha 1 Timóteo 5,8 na minha mente. Abre ali, Vitor, para você entender. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Quando eu escuto isso, eu falo: não, pera, calma, respira. Respira, porque alguma coisa de muito ruim pode acontecer. Contudo, se alguém não cuida dos seus,
especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Quando eu penso nesse texto, eu falei, peraí, a minha ideia de ir embora é melhor eu abortar. Vou parar. Vou tirar isso da minha mente. Eu estou permitindo que o mundo, que aquilo que eu escuto na rua, que aquilo que eu escuto de pessoas que não vão falar de Deus para mim, mas que vão me aconselhar segundo as suas culturas, segundo a sua maneira de pensar, segundo aquilo que o mundo me entrega, eu vou abandonar tudo. Eu tenho que voltar e me centrar em Deus. Abra meu texto de João, capítulo 15. Só o versículo 1 e 2 está bom. Quando eu estou lendo e quando eu estou com esses pensamentos, vem esse texto na minha mente. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, olha como isso é sério, que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Olha só, eu vou passar até o versículo 4, mas olha só. Todo ramo que estando em mim, presta muita atenção nisso, que estando em mim, dá fruto. Vamos lá, uma árvore, imagina um caule aqui, as raízes, o caule, e aqui começam os ramozinhos a sair. Se você está enxertado nesse caule, nessa árvore, sendo alimentado e nutrido por essas raízes, você está preso aqui. Amém? Então, todo ramo que estando em mim, e essa simbologia, Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a videira. Deus é o agricultor, é quem cuida de mim. E quem faz as podas. Poda é para crescimento, maturidade. Corte é para te eliminar. Então todo aquele que dá fruto, tá beleza. Agora, ele limpa aqueles que estão dando fruto para que eles continuem dando mais frutos. Ele vai te podando, ele vai te provando, testando e amadurecendo a sua fé, para que você possa produzir ainda mais frutos. Mas ele retira quem não dá fruto. Quando eu ajo com a consciência da minha carne, com a força da minha carne, eu não estou agindo segundo a vontade de Deus. O que ele vai fazer comigo? Ele vai me cortar. Alguma coisa começa a ficar séria. Passa para o próximo. Vós já estáis limpos pela que eu vos tenho transmitido. Quando nós lemos a Bíblia e começamos a praticar o Evangelho que nós aprendemos, e quando a gente começa a ter maturidade daquilo que o Evangelho pode fazer nas nossas vidas e nossa transformação, Cristo começa a nos limpar. É como se a nossa carne deixasse de ter espaço e a gente começasse a ganhar um espaço maior em Deus. Amém? Pode passar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Olha que loucura. Jesus faz um paralelo quando ele vai falar de fruto, e a Bíblia traz algumas passagens, inúmeras passagens falando de fruto. E algumas pessoas vão dizer, conhecereis, olha para a árvore que você vai conhecer ela pelos frutos que ela dá. Alguns na teoria de hoje, nessa teologia barata que estão inventando aí, principalmente dos coaches, ela diz o seguinte, os seus frutos são os seus bens materiais. Os seus frutos são as suas conquistas pessoais. Os seus frutos são o que você faz de bom no seu trabalho. Gente, esses são os seus resultados. Aprende uma coisa, grava isso na sua cabeça, para sempre. Fruto, uma árvore, um ramo, e deu um fruto, certo? A árvore come esse fruto? Não. A árvore come esse fruto? Não. Tem certeza? Por quê? Porque o fruto não é aquilo que você produz para você. O resultado, que são essas conquistas materiais, individuais, sucesso profissional, isso você vai colher para você. Quando a Bíblia está falando de frutos, ela está falando daquilo que você consegue entregar para os outros. O Evangelho, quando ele entra dentro de nós,
Ele é capaz de nos transformar a ponto de nós mudarmos as nossas raízes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir com os outros. Diante dos problemas. Amém? Amém. Quando eu vejo isso tudo, e eu pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, eu digo, não, Deus, mas não pode, isso não é justo. Como é que pode? Eu prego a tua palavra e estou passando por isso tudo? Sim, animal, qual é a diferença? O sol vem para o ímpio e vem para o justo. A chuva vem para o ímpio e vem para o justo. As coisas boas vão vir para o ímpio e vão vir para o justo. As dificuldades vão vir para o ímpio e vão vir para o justo. Por que seria diferente comigo? Por que vai ser diferente com vocês? Aonde está a nossa diferença? A nossa diferença está naquilo que Paulo vai ensinar no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler do versículo 15 até o versículo 25. O 26 pode deixar de fora. Olha que interessante o que Paulo vai chamar de fruto do Espírito. Jesus fala tanto de fruto. A Bíblia vai falar tanto de fruto. E agora eu vou provar para vocês que o fruto não é o seu resultado. Mas o fruto é aquilo que te transforma de dentro para fora. É a mudança real que Jesus faz no seu interior, no seu íntimo e no seu coração. Olha que interessante. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Olha que interessante. Cuidado como você age com o outro. Tá bravo? Tá chateadinho, Luiz? Tá magoadinho? Tá difícil para ti? Vai descontar no teu filho, cara. Eu fiz. Vai descontar na tua esposa? Eu fiz também. Vai descontar numa pessoa que está próxima de você? Acabei de falar que eu fiz também no atendimento. E eu estou cheio de orgulho por causa disso? Não, eu estou com vergonha disso. Sabe por que eu estou falando isso aqui em público? Podia ficar bem quietinho e não contar nada. Que a Bíblia vai dizer assim, confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. E aí, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo tem dor. Eu falo isso para vocês de peito aberto para encorajar vocês a dividirem as suas dificuldades. Porque quando a gente guarda segredo dos nossos erros, das nossas fraquezas, dificilmente nós seremos tratados nessas áreas. Dificilmente. Quando a gente tem coragem de expor, e a Bíblia vai dizer que aí a gente pode ser curado, porque quando eu boto aquilo para fora, eu estou limpando aquilo dentro de mim, eu estou tirando aquilo dentro de mim. Eu estou dizendo para vocês que vocês vão ter muitas dificuldades, em vários momentos da vida, com seus parentes, com seus amigos, só que aí é que vai estar a diferença. É como você vai tratar de dentro para fora. Eu não espero que o outro faça para mim. Independente do que ele fizer para mim, eu vou fazer por ele. Lembra? Cristo teve uma frase maravilhosa, que depois ela vai ser repetida, que diz assim: Pai, não impute a eles esse pecado. É meu. Eles estão fazendo isso para mim, Pai, não tem problema. Eu amo eles mesmo assim. E essa é uma das principais mudanças que nós vamos ter. Quando a gente vai começar a ler agora sobre os frutos, a primeira parte do versículo 15 vai dizer: Ei, cuidado como vocês estão tratando o próximo aqui, porque vocês vão se destruir. Mas agora presta atenção no que vocês têm que fazer. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Quando a gente dá voz para a carne, a gente está indo contra tudo aquilo que Cristo ensinou. A gente precisa ter o cuidado de dar liberdade para o Espírito agir dentro de nós, para que nós tenhamos uma transformação real. Porque depois eu vou ler mais um textinho de Romanos, vocês vão entender o que Paulo vai trazer e vai chamar a atenção sobre a questão de viver da carne e de viver pelo Espírito. Mas vamos para os frutos. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito
contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Tem uma coisa aqui interessante. Alguém viu mentira ali? Alguém leu mentira ali? Quer uma coisa interessante? A mentira não é uma obra da carne. Uma vez eu ouvi uma pessoa, eu aprendi essa frase, nunca mais esqueci, porque falou muito comigo. Não empresto a minha língua para o diabo. A mentira, Jesus vai dizer, a Bíblia traz, que quem é o pai da mentira? Então deixa eu te contar um segredinho. Toda vez que você mente, você está emprestando a sua voz para o diabo. Olha que loucura. Não está como obra da carne. Eu acho que, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, quem nunca contou uma mentirinha? Quem nunca emprestou a sua voz, a sua língua para o diabo? Difícil, né? Dorme com esse barulho hoje. Todos nós fazemos, mas nós somos crentes, nós somos cristãos. Então é uma mentirinha gospel. É uma mentirinha aceitável. Mentirinha é mentirinha. E aquele que empresta a sua voz para as mentiras, está emprestando a sua voz para o diabo. Não é uma obra da sua carne. Fique atento a isso. Amém? Não é o objeto da palavra de hoje, mas é só um alerta. Passa lá, Vitor. Olha que interessante. Entretanto, o fruto do Espírito. Antes de entrar nos frutos do Espírito, eu quero que vocês entendam que a Bíblia traz 9 frutos. 9 características, 9 situações. E por que ela chama de o fruto e não os frutos? Se são 9. Porque o fruto do Espírito é algo pleno. É a plenitude do Espírito dentro de você. Quando você está cheio do Espírito Santo, essas coisas são complementares, elas se unem. Elas vão compor aquilo que o Espírito produz dentro da gente. E por isso não são os frutos, senão o cara diz, não, mansidão eu tenho, mas amor eu não tenho. Não, então você não tem o fruto do Espírito. É o conjunto da obra. Amém? Eu vou falar um pouco dos frutos. Vamos lá para os frutos primeiro, então. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que me faltou de tonelada essa semana, benignidade me faltou também, bondade me faltou também, fidelidade, essa não faltou. Próximo. Mansidão faltou também, domínio próprio faltou também. Contra essas virtudes não há lei. Vamos ficar por enquanto nisso aí. Olha só. Eu dei o meu exemplo. Só listei ali uns 4, 5 frutos que não estão dentro de mim ou não estavam nessa semana. Deveriam estar desde o início, em todo o tempo, como normalmente estão. Eu faço uma luta absurda. Eu oro muito a Deus, eu digo, Senhor, quando as pessoas procurarem que eu tenha a palavra correta, que eu tenha o amor do Senhor para transmitir para essas pessoas. Mas quando a bomba caiu no meu colo, parte daquilo que eu peço, eu mesmo deixei de lado. E distribuí os coices do cavalo. É difícil. É difícil. Porque da mesma hora que isso aconteceu, veio uma sensação, e isso foi o que mais me alegrou.
no meio da turbulência, isso alegrou o meu coração. Porque quando aconteceu, e eu não tive domínio próprio, e eu explodi, minutos, não deu hora, gente, minutos depois, o Espírito já acusava dentro de mim. Lembra que quem nos constrange é o Espírito Santo de Deus. Eu digo para vocês que a frase que libertou a minha vida, libertou o meu coração do julgamento alheio, foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vai batizar Cristo, e ele fala essa frase, ali libertou o meu coração. Hoje eu não condeno ninguém, eu não julgo ninguém, porque eu sei que o trabalho é do Espírito Santo, de constranger cada um de nós, quando a gente pisa na bola. E quando eu pisei na bola, com os meus, com pessoas próximas, que eu amo de paixão, que são a razão da minha vida, em seguida o Espírito me acusa. O que é que você está fazendo? Que nenhum de nós, que nenhum de vocês perca a sensibilidade de ouvir o Espírito. Porque na mesma hora, instantânea, eu falei: puxa vida, errei, volta. Meu filho me perdoa. Eu não podia subir aqui hoje, aqui em cima, sem ter perdão com a minha esposa antes. Antes de eu subir, eu estava ali atrás, eu falei: vem aqui, mano. Vem aqui, me perdoa. Perdoa, eu sei que eu falei uma coisa besteira. Eu precisava te pedir perdão. Eu só falei para ela assim: vem aqui, me perdoa. Porque se eu subisse aqui, sem pedir perdão para ela, eu seria o maior hipócrita dessa igreja. Tudo aquilo que eu prego seria uma farsa. A gente precisa entender que quando o Espírito está dentro de nós, ele vai direcionar os nossos passos da maneira como Cristo deseja. Se a gente der voz para a carne, nós vamos nos afastar de Cristo. Amém? Amém. O que é cada conceito, cada fruto desse? Eu vou botar bem rapidamente aqui, ó. O amor. O amor que ele se refere ali é o amor divino. É o amor sublime, é um amor incondicional, sacrificial, que busca o bem do outro. É a base do fruto. Boa noite, já tá bonitão, cara. Nunca me viu assim, né? Sempre vem do jiu-jitsu bem. Agora vem arrumadão. O segundo fruto é a alegria. E não é uma alegria vazia, não é euforia, gente, é alegria. Que mesmo diante das tribulações, o crente pode se alegrar porque a esperança dele está em Cristo. Tem um texto em Tiago que eu acho muito maluco, que ele diz assim, ó: alegrem-se nas suas aflições, porque elas vão produzir perseverança na sua fé. Olha que coisa maluca, quem é que fica alegre em aflição, gente? Mas é aquilo que vai produzir que você persevere na sua fé, que é a base do seu cristianismo, que é a base da sua salvação. Amém? O outro é paz. Paz é difícil. Se o cara é casado, é difícil. Brincadeira. Não era dia, né? Não era dia para essa brincadeira. Já acabou com todo o negócio. A paz, gente. Estava indo bem, amor. A paz é uma tranquilidade em meio às tempestades. Vocês lembram que quando a Bíblia vai trazer que o nosso viver com Cristo, ele traz aquilo que a gente chama de a paz que excede todo entendimento humano. É a gente encontrar paz, serenidade, tranquilidade nos momentos adversos. Foi exatamente o que me faltou essa semana. Por isso que eu acho que Deus me trouxe esse texto. Eu sempre digo que a palavra ela vai falar muito com a gente antes de falar com o povo. O próximo fruto é a paciência, ou, em algumas traduções, longanimidade, que é a capacidade de suportar com calma as provações e as pessoas difíceis. Esse eu tenho bastante. Não reage com impulsividade, mas espera com fé e humildade. É uma marca de maturidade espiritual. É o que eu falei lá no começo. Maturidade. O próximo fruto é benignidade, que é gentileza ativa, é fazer bem com suavidade.
Jesus foi benigno mesmo com aqueles que o rejeitaram, aquilo que eu já falei. O sacrifício vivo responde à maldade com bondade. O próximo fruto é bondade. A bondade vai além da benignidade. É o interagir, é a integridade no agir. É fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Bondade é uma vida moral reta, orientada pelos valores de Deus. Aqui eu vou parar só um pouquinho. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando sua esposa não está vendo? Quando seu marido não está vendo? Quando sua mãe não está vendo? Quem é você? Há muito tempo atrás, eu conversava com muitos anos, mas muitos anos mesmo. Eu conversava com um jovem sobre masturbação. E ele, não, mas ninguém sabe. É lá no meu quartinho, é no banheiro, é quietinho, é coisa e tal. Eu digo, você acha que você é convertido? E ele disse para mim, claro que eu sou. Você acha que eu não sou? Eu digo, eu não sei. Você tem que saber. Você acha que Deus está em você? Claro que está. Então vamos dividir os tempos para a gente entender uma coisa? Vamos. No início da história, a Bíblia vai relatar um Deus que morava longe. De vez em quando ele descia, conversava lá com a meia dúzia, tá tudo certo, mas ele morava longe. De repente a gente veio com uma segunda etapa. Deus veio morar conosco, ele mandou Jesus para a terra. Jesus era visível, palpável, sentava, comia, nós estamos interagindo assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse jovem nasceu na época errada. Por quê? Porque agora, na nova aliança, Deus mora onde? O Espírito Santo mora aqui dentro. Ou seja, você nunca está sozinho. Então, quando você se acha um gênio, um espertão, que está enganando todo mundo, que ninguém está vendo, você está enganado. Porque há um Espírito dentro de você que vê tudo aquilo que você faz. E está lá, ó, no teu coração. Paulo traz uma advertência que eu gosto muito no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 16, não precisa botar. Ele vai dizer assim, ó, e no final de tudo, o homem será julgado pelos segredos do seu coração. Ué, mas não tinha ninguém vendo? Como é que sabe? Olha que loucura. E assim, eu disse para ele, querido, jovem, adolescente, cheio de hormônio, o hormônio não se converte, você que anda com a prática da masturbação, saiba que há alguém assistindo. A gente precisa ter consciência, gente, de quem a gente é quando a gente está sozinho. A gente precisa ter consciência do que a gente faz quando a gente está sozinho. A gente tem que deixar de pensar que nós somos os espertos, que nós estamos na frente dos outros. Ele não está vendo esse bobalhão que fica para trás. Será que é ele o bobalhão? O próximo fruto é fidelidade, ou fidedignidade. É você ser confiável, leal e firme em Deus. É um sacrifício vivo que mantém seus compromissos com Deus e com o próximo. É a fé que se traduz em constância e verdade. Depois nós temos mansidão, que é a força sob controle. Não é fraqueza, é humildade em ação. Cara, mansidão é um negócio difícil. Mas é assim, ó. A mansidão revela uma nova natureza. A mansidão revela o agir de Cristo dentro de você. A mansidão é algo tão especial que eu sou capaz de devolver um bom gesto a alguém que quer o meu mal, alguém que me agride, alguém que de repente usa palavras ruins comigo e eu sou capaz de devolver uma palavra de bênção, de amor. Eu sou capaz de abençoar o meu inimigo. Jesus, quando vai fazer a frase que eu falei, Pai, não imputa a eles esse pecado não. Tadinho. Eles não sabem o que fazem. Se isso aí não é mansidão, eu não sei o que é. E a gente, que passa no trânsito, e o cara fecha, já estica o dedo, já buzina, já xinga, por dentro aqui você já amaldiçoou 3 gerações da família do cara.
e não consegue agir com mansidão. O que a gente precisa entender, gente, é assim, nós estamos falando de coisas muito simples. Quando eu falo que é o conjunto da obra, o fruto do Espírito transforma e molda o nosso caráter, e ele traz para a gente uma nova maneira de viver e de encarar os problemas, as situações da vida, as adversidades, os relacionamentos, as frustrações, o trabalho. Por quê? Porque agora a gente entende tudo sobre uma outra ótica. As coisas mudaram. Lembra que Paulo vai dizer: ei, não acostuma com esse mundo aqui, muda a tua mente, renova a tua mente. Apresente-se como um sacrifício vivo, sacrifica a tua carne. Sacrifício vivo é você ir para a cruz junto com Cristo. Sacrifício vivo é você matar os seus desejos. É você abandonar aquilo que vai dizer em Lucas 9:23, ei, não precisa botar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. O que é pegar a sua cruz e siga-me, gente? Ei, mata a tua carne. Mata a tua carne. Lembra Jesus crucificado? Pai, te entrego o meu espírito, porque essa carne aqui está morta. Você não consegue matar a sua carne. Eu esses dias quase ressuscitei ela de volta. É difícil, gente. É difícil. Bota a mão na consciência. Bota a mão na cabeça. O que ainda tem na tua vida que precisa ir para a cruz e ainda não foi? O que tem na tua vida que ainda tem a força de te dominar e você não permitir que o fruto seja pleno na sua vida? Que o fruto do Espírito trabalhe e molde o teu coração e o teu caráter a ponto de você ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora você é uma nova criatura. Você precisa enxergar e entender que você vai agir segundo o Espírito de Deus se manifestar em você. A sua carne não pode vencer essa batalha. A sua carne não pode vencer essa guerra. Mansidão é muito exercitado também nos casamentos, né? Jesus. Meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, perdão. O último fruto, gente, e talvez o mais difícil deles, chama-se domínio próprio. É o autocontrole, a capacidade de dizer não à carne. É fruto da disciplina espiritual e de se entregar constantemente ao Espírito. Sacrifício vivo não é levado pelos impulsos, mas ele é guiado pela sua obediência. Domínio próprio. O Jean é professor de artes marciais, da aula de jiu-jitsu. Meu filho, que hoje não pôde estar aqui, é professor de artes marciais. Eu sempre disse lá em casa, a minha filha, mulher, pega a faixa preta no final do ano, de artes marciais também, taekwondo. E por que eu sempre botei os meus filhos em artes marciais? Porque eu acho que a arte marcial te ensina a ter autocontrole. Eu não vou dizer que ela vai te dar o domínio próprio, mas ela vai te auxiliar a você saber o que você é capaz de fazer e aquilo, de certa maneira, te protege. Você não vai entrar em situações para se mostrar porque você não precisa daquilo. Você sabe do que você é capaz e você consegue se controlar. Então eu sou um cara extremamente favorável a que todos pratiquem artes marciais. Eu acho que é para educação mental, é para tudo na sua vida. Mas você é capaz de dominar seus instintos? Domínio próprio é Jesus sendo tentado no deserto e dizer: ei, está com fome, Jesus? Transforma a pedrinha em pão. O corpo dele está pedindo pão? Está 40 dias sem comer, sem beber, necessidades físicas. Está desesperado para comer alguma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas do pão seu domínio próprio. Não preciso disso. O que é domínio próprio? É você sentar, você que tem problema com bebida, eu não vou ao bar. Por quê? Porque é um ambiente que vai me provar e me testar. E o pior, me tentar. O que eu faço? Eu escolho não ir. Para que eu tenha domínio sobre as minhas coisas. Lembra que a nossa carne é fraca e é enganosa? O coração do homem é enganoso. Não se coloque em situações... Eu tinha uma frase que eu inventei quando era moleque ainda, quando eu comecei com esse negócio de pregar. Com 13 anos eu já andava com a Bíblia embaixo do braço assim. Mas eu só falava com os amigos. E eu dizia assim uma frase:
Não põe à prova aquilo que tu não quer testar. Porque a gente é fraco. E a gente ainda não tem maturidade suficiente para ter domínio próprio. Você ainda não consegue controlar suas ações. Você ainda não é dono verdadeiramente das suas vontades. Como eu falei, o duelo entre a carne e o espírito, ele é enorme. E ele vai ser uma briga que você vai carregar para o resto da sua vida. Até o seu último dia de vida. A sua carne vai estar gritando na esperança de te tirar da presença de Deus. Que essa é a luta eterna. Até que Jesus volte, vai ser a briga de todos nós. A carne te puxando para um lado, o espírito te trazendo para o outro. E você no meio decidindo, onde que eu vou? E agora? Me faltou essa semana muito domínio. Dominar minha língua, dominar minha mente, dominar meus atos. Como eu falei, graças a Deus que o Espírito ainda está em mim, me acusando para que eu possa voltar e pedir perdão para começar tudo de novo. Não é abandonar, é começar de novo. Todo mundo erra aí, caiu aquilo, levanta e começa de novo. O caminhar do cristão não é difícil. O caminhar do cristão exige perseverança. O caminhar do cristão exige olhos abertos. O caminhar do cristão exige conhecimento da palavra. Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus é a sua palavra. Você como cristão, se você tem tido dificuldades de entender o seu modo de agir, a maneira como você deve viver e proceder diante das coisas da vida, está na hora de você mergulhar na palavra. Para de ouvir os outros. Mergulha na palavra. Vem escutar a direção de Deus. Vem aqui para aprender o que Deus está falando para você. O que você precisa mudar. O que você tem errado. O que você tem acertado. E ninguém só erra também. Mas no que você precisa melhorar. Lembra daquilo que eu li lá no comecinho? Ei, o fruto, a árvore que dá fruto, Deus limpa para que ele dê mais fruto ainda. Se você está indo bem, ótimo, permaneça na palavra. Para quê? Para que você produza ainda mais frutos. Não se distancie disso aqui jamais. Para de ouvir os outros. Para de emprestar os seus ouvidos. Eu falei agora há pouco de emprestar sua língua para o diabo, né? Mas não empreste os seus ouvidos para o diabo. Quem você tem escutado nos seus momentos de dificuldade? Quem você tem escutado nos seus momentos de dor? Para quem você pede ajuda quando as coisas estão erradas? Para quem você desabafa quando as coisas não vão bem? Vocês sabem para quantas pessoas eu liguei dizendo, gente, minha semana, agora, alguém me dá uma solução? Não, eu digo, assim, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar porque o que eu preciso ouvir tem que vir do Senhor. Porque senão eu vou fazer besteira. Porque o único que é capaz e é pleno nos frutos, lembra que eu falei que o fruto e não os frutos, o fruto do Espírito, ele é pleno, ele é o conjunto de todos esses 9 frutinhos que vão compor, vou chamar aqui 9 sementes que vão compor esse fruto do Espírito. Só o Espírito Santo de Deus tem para te dar. Então presta muita atenção nisso. De que maneira você está vivendo as suas situações. Abra um texto para mim, Victor. Quero que vocês reflitam sobre algo muito importante. Marca a vez para mim, por favor, se a Aline já está pronta. Abra para mim o texto de Romanos, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 9 e depois eu vou ler mais 2 versículos, tá? Mas a princípio eu abro o 8, 9 aí. Olha que legal isso aqui, gente. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção. Vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas vocês estão debaixo do Espírito, se
é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se você não tiver essas coisas que eu falei, se você não tiver esse alerta que eu disse, o Espírito te cutucando, significa que o Espírito não está em vocês. Significa que você é um ramo que não tem fruto. E o que a Bíblia vai dizer lá em João 15? Se você não tem frutos, você é arrancado da videira. Olha que loucura. Passa, Vitor. O versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a elas. O 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, presta atenção, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, da carne, vivereis. Se você permitir viver debaixo dos seus desejos carnais, se você permitir viver debaixo dos seus desejos mundanos, a Bíblia diz que você está morto. Agora, se você aceitar, entender, permitir que o Espírito de Deus seja com você, faça em você produzir o fruto de tudo aquilo que nós já lemos, essas 9 características, você viverá para a eternidade. Amém? Te coloca de pé. Coloca aquele novo para mim, por favor. Mata, apaga a luz para mim. Feche seus olhos. Hoje, eu queria te pedir que você tivesse o seu momentinho aí, os seus minutinhos, enquanto vai tocar um louvor aqui, que você possa conversar com Deus agora. E ser realista, ser verdadeiro com você mesmo. É você e Deus. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém julgando, não tem ninguém te ouvindo. É você, a sua sinceridade com Deus agora. E dizer: Deus, eu tenho produzido o fruto do Espírito. O seu Espírito está em mim. O seu Espírito tem me alertado das coisas que eu tenho feito de errado. Senhor, perdoa a minha natureza pecaminosa, perdoa se eu tenho agido pelo impulso da minha carne, perdoa, Senhor, se eu não tenho tido aquilo que você pede no seu fruto, Senhor, perdoa se eu tenho sido um ramo que não produz fruto, Pai. Lembra da figueira? Estava bonita quando eles chegaram, só tinha folha. E aí então Jesus vai dizer: cara, seca essa figueira, porque ela foi criada para dar frutos, e ela não pode dar frutos, não tem razão de existir. E deixa eu te contar, meu irmão, você foi criado para dar frutos, e frutos segundo a vontade de Deus que habita no seu coração. Não queira ser cortado da videira, não seja um ramo seco, mas se conserta em nome de Jesus. Se conserta com Deus agora. Entrega para Ele as suas falhas, os seus defeitos. Se necessário for, confesse os seus pecados para que vocês sejam curados. Para com essa vida de mentira. Para com essa vida de emprestar sua língua para o diabo. Para com essa vida de emprestar seus ouvidos para o diabo. Está na hora de você viver o fruto verdadeiro de Deus. Está na hora do Espírito Santo de Deus conduzir os seus passos. Está na hora do Espírito Santo de Deus ter o espaço devido dentro do seu coração e da sua vida. Vou te dar aí uns minutinhos para você orar agora, enquanto toca esse louvor.
a tua palavra encontre morada nesses corações, Senhor. Recebe o nosso pedido de perdão, meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Faça morada em nosso coração. Conduza os nossos pensamentos. Nos ensina a ter cada detalhe dos frutos do Espírito, Pai. Que nós possamos frutificar verdadeiramente na vida das pessoas, Pai. Que nós possamos ser um testemunho vivo nessa terra de uma obra transformadora que fizeste em nós, Senhor. Perdoa se temos envergonhado o Teu nome, Pai. Perdoa se por muitas vezes, Senhor, não temos sido aquilo que Tu nos preparou para ser. Perdoa se temos sido aquela figueira sem dar figos, Pai. Mas enche, Pai, enche os nossos ramos com seus frutos. Em nome de Jesus, Pai, dá a cada um de nós a oportunidade de sermos melhores, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, para a condução das nossas dificuldades. Nos dá sabedoria, Pai, para não murmurarmos diante das dores e diante das lutas que se levantarem contra nós, Pai. Nos dá sabedoria para perseverarmos, Senhor, diante das nossas aflições, para que nós aumentemos a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. Agora, Aline. Deixar vir até mim as crianças. Não as impeçam. Pois delas é o reino dos céus. Mateus 19:14. Muito bem. Aleluia. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Bom demais. Glória a Deus. Coisa linda. Quantos aqui receberam a mensagem dessa noite? Amém. Eu estava rindo aqui com o Jovinho. Eu disse, Luiz apronta e quem apanha somos nós, né? Porque a pancada eu acredito que tenha sido para geral. E Deus tem se feito presente aqui nesse lugar. Sim ou não? Sim. Muita gente tem sentido a presença de Deus aqui, sim ou não? Sim. Coisa boa. Pessoas têm sido abençoadas aqui neste lugar, sim ou não? Sim. Perfeito. Famílias têm sido abençoadas e alcançadas através desse trabalho, sim ou não? Sim. Coisa boa. Vitor, abre para mim aí, por favor. Provérbios 3:9. Se essa obra está abençoando tanto, precisa
da minha e da sua ajuda. Sim ou não? Sim. Né? Porque a gente é uma família, nós estamos todos enxertados na mesma videira, como aqui foi pregado. Nós somos um corpo, e o corpo precisa um do outro. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Então, para essa obra continuar abençoando as pessoas, para essa obra continuar abençoando as famílias, para essa obra continuar, precisa da minha e da sua ajuda. É muito bonito chegar aqui, ó, vamos só orar. Seria fácil demais. Mas essa obra precisa ser mantida. Essa obra precisa continuar. Esse local é alugado, requer finanças. E aqui, desonre o Senhor com todos os seus recursos. E nesse momento nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, está aqui a minha contribuição para que essa obra continue. Senhor, está aqui a minha contribuição para que as pessoas sejam alcançadas. Está aqui a minha parte, Senhor, para que o Senhor toque mais vidas. Deus se agrada de quem quer agradá-lo. E essa é uma forma de você agradá-lo. Uma das formas de eu e você agradá-lo. Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é uma forma de você buscar primeiramente o reino de Deus. Porque você fazendo isso, essa obra não para, essa obra continua. Essa obra vai abençoar outras pessoas que assim precisem, outras famílias que assim chegarem aqui. Isso é buscar primeiramente o reino dos céus. Porque o evangelho está sendo propagado, a mensagem está sendo espalhada. Amém? E aí o que damos para Deus não nos fará falta. Pelo contrário, é uma pequena semente plantada. E a igreja que eu congregava antes, o pastor dizia que uma semente colocada no altar, ela nunca nos abandona. Ela sempre volta para nós. Porque aí você também vai ser abençoado. Você vai ter um local para ir, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. E aqui tem o QR Code. Sinta-se à vontade, não se sinta constrangido. Porque quem dá com alegria, esse o Senhor se agrada. E aí, quem quiser abençoar com dinheiro em espécie, lá atrás tem um gasofilácio, tem uma caixinha, uma urna. E aí você pode também estar depositando sua oferta ali. Sinta-se à vontade. Esse é um momento de doação. Um momento de que você diz: ó, Senhor, está aqui. Enquanto você vai fazer essa obra, eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Pai, muito obrigado por essa mensagem que aqui foi falada. Senhor, muito obrigado pelo ensinamento que nos foi dado. Senhor, eu te pedi no início desse culto que os nossos corações estivessem abertos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. E isso foi o que eu consegui ouvir nessa noite. Eu ouvi a Tua voz, eu creio que muitos aqui ouviram. Senhor, te agradeço pela vida de Luiz. Senhor, continua usando Teu filho e que ele consiga enxergar o Teu mover em todas as situações. Pai, eu te rogo, Deus, por cada abençoador dessa obra, cada mantenedor dessa obra, Pai. Senhor, abra as portas para aqueles que estão procurando emprego, para aqueles que estão desempregados. Senhor, e mantém alargada as portas para que muitos venham poder abençoar essa obra. E assim, Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas, abençoando, Senhor, abençoando, não deixando faltar nada, Pai. Eu creio na Tua provisão, eu creio no Teu mover, Senhor, em nome de Jesus. E eu já te agradeço por tudo, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos ao fim, gente. Se coloca de pé, coloca a mão em direção da sua casa. Amém, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela noite de hoje, meu Deus. Pai, como o Senhor disse, Pai, essa noite, Pai, que a gente possa
ter frutos, Pai, dar frutos, ter frutos do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nos incomode, Pai, durante a semana, durante o final dessa semana, durante esse fim de semana, Pai. Caso alguma coisa fuja desses frutos, meu Pai. Caso alguma ação que a gente tome, meu Pai, fuja desses frutos que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, as famílias aqui presentes, Senhor. Abençoa as nossas casas, meu Pai, que todos aqui cheguem em segurança, Senhor. Que a palavra aqui, Pai, ela seja frutífera, Senhor. Que elas nos dê fruto, Deus, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, no nosso final de semana, meu Pai, com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a nós, meu Pai. Senhor, que nós possamos também, meu Pai, transmitir o que a gente ouviu hoje, meu Pai, para as outras pessoas, Senhor. Pai, aqui nós temos entendimento, meu Pai, que o que nós aprendemos aqui, Senhor, não é só para a gente, meu Deus. É para as pessoas que a gente conversa, meu Pai. É para as pessoas que estão próximas a nós, meu Deus. Porque, Pai, o Teu Evangelho, meu Pai, a morte na cruz, Senhor, não foi apenas para mim, Senhor, mas para todos nós, para todas as pessoas, Senhor. Que a gente possa, Deus, falar de Ti, meu Pai, para o nosso próximo, para a pessoa próxima da gente, Senhor, no nosso trabalho, no nosso final de semana, no nosso lazer, em todas as coisas, Deus, para glorificar o Teu nome. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela palavra, em nome de Jesus, amém e amém.